No vídeo de hoje vamos falar de uma das principais causas que nos faz ficar reencarnando e reencarnando compulsoriamente. Essa causa ela se chama apego. Na busca pela espiritualidade, às vezes a gente acaba se perdendo no caminho, porque é tantas coisas para estudar, para aprender, que a gente acaba deixando de lado o básico, o que já vem sido ensinado para gente há séculos e séculos, e parece que a gente não consegue compreender, não consegue colocar em prática. E aí muitas pessoas ficam me mandando no Instagram: eu não quero mais reencarnar, eu não quero mais fazer parte disso. Acredito que a gente tem que parar um pouco de olhar para fora e começar a fazer o verdadeiro trabalho, que é interno. Colher os nossos cacos com toda a humildade, entender o que é de fato, o que estamos fazendo aqui de fato, qual que é o verdadeiro sentido de toda essa experiência. E para isso temos que olhar para a nossa própria vida aqui na Terra. Não adianta ficar pensando no antes ou imaginando depois. O trabalho é aqui e agora. Você vai compreender o que é o apego, como reconhecer ele na sua própria vida. Como ele afeta não apenas a sua vida aqui, mas a sua vida após a morte e principalmente a evolução da tua alma. O sofrimento ele surge porque a gente se apega às coisas aqui terrenas, físicas, em vez de nos desenvolver como espíritos virtuosos. Se ilude cada vez mais e mais e mais, e a cada reencarnação continuamos patinando no mesmo nível de evolução espiritual. E aí, não adianta reclamar daqui que você não quer mais reencarnar. Se você tem apegos a essa vida terrena, é claro que a sua alma vai reencarnar de novo, uma questão de afinidade. É natural. Só que muitos desses apegos, na verdade, nem são benéficos para a experiência da nossa alma. Não ajuda a preencher ela. E por isso ela tenta mais uma vez reencarnar para ver se agora ela colhe alguma boa experiência, algum crescimento espiritual, alguma virtude. Então eu separei aqui alguns exemplos de apegos que mais atrapalham a nossa evolução espiritual. O primeiro deles é o apego à identidade ou até mesmo à profissão, ao status. Você se esquece que você é um ser espiritual experienciando a vida terrena. Você acha que você é um ser terreno e em algum lugar aí de algum plano você tem uma alma, algo luminoso ou coisa do tipo. Aí você tapa os olhos para entender o óbvio, que nada aqui dessa vida terrena é eterno. Tudo é temporário, tudo é passageiro, inclusive o seu corpo, o seu nome, a sua profissão, o teu status social, nada disso é eterno. Mas muita gente se recusa a enxergar essa realidade. E a vida, a encarnação gira em torno de ganhar mais dinheiro para comprar mais coisas, sair para se divertir. Agora me diz, quem será você num mundo onde não tem contas para pagar, onde não tem nada para comprar? O problema não é ter uma profissão ou ganhar dinheiro ou sair para se divertir. O problema é achar que você só é feliz quando essas coisas estão fluindo bem, né? Porque se o dinheiro apertar, você entra em depressão. Se não puder sair num final de semana com os amigos, beber em festa, você fica deprimido em casa. Ou seja, a sua felicidade, a sua paz interna sempre depende dessas coisas materiais, dessas coisas externas. Então, como é que você vai ficar quando essas coisas não fizer mais parte da tua realidade? Tive uma experiência de ver alguém no umbral, uma pessoa que eu conhecia aqui. E uma dessas vezes que eu tive acesso a essa pessoa lá, ela estava com o rosto totalmente deformado. Um quartinho que parecia assim uma espécie de camarim meio improvisado. E quando eu olhei para o rosto dessa pessoa, desse espírito, a boca dela estava totalmente grande, deformada, com batom assim tudo borrado, com cabelo tudo. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Porém, não foi preciso ninguém me explicar. Logo eu tive o entendimento, porque eu conheci essa pessoa. Sei que o que ela estava experienciando ali no umbral, ela estava presa na própria vaidade dela. Ela não conseguiu desapegar da imagem dela enquanto ser humano. Isso é só um exemplo, tá? Do que pode vir a acontecer
após o desencarne para a pessoa que é muito apegada à sua aparência física ou às coisas que pertencem à vida terrena. Outro exemplo de apego que prejudica é o apego emocional, a dependência de outras pessoas. Então, aquela mulher que, se o marido largar ela, ela morre. Se o marido conversar com outra mulher, ela já fica toda enciumada, aquele sentimento toma conta dela. Ou seja, ela acredita que o marido é um objeto que a pertence. Como que ela vai ficar em um mundo onde o marido dela não esteja? Tem gente que não aguenta passar um final de semana em casa sozinho, não suporta a própria companhia, o silêncio. Por quê? Porque não tem paz interior. Tem sempre que estar saindo com os amigos, tem sempre que estar acompanhada, cheia de gente, conversando coisas aleatórias, aquela muvuca. Agora, como ficará esta pessoa quando ela estiver no mundo onde ela vai ter que encarar a própria emoção e o conteúdo mental? Ou seja, a própria emoção e seus pensamentos, porque no mundo astral é o mundo dos desejos, das emoções e também dos pensamentos. Ela não consegue ter um momento de silêncio, né? Não vou nem falar meditação, apenas um momento de silêncio ali para refletir quem sou eu, o que eu estou fazendo da minha encarnação, o que eu posso melhorar, né, para as pessoas que estão à minha volta. A pessoa que não consegue ficar sozinha, ela nem para pensar sobre a própria vida, sobre a própria existência. Outro exemplo de apego, esse aqui pega muitos seres humanos. Esse aqui atrapalha muito a evolução espiritual, que é o apego aos bens materiais. Apego a tijolos, a carros, ao que quer que seja, tá? Itens de decoração, coisas que não vão durar nem o tanto que o próprio ser humano vai durar. Coisas que vão acabar antes, coisas que vão ficar velha e daí um tempo ele enjoou, compra outra. Tem gente que é apegado nessas coisas. Quando teu corpo astral for o veículo principal da tua consciência, no momento é o físico, tá? Depois que ocorre a morte do corpo físico, teu corpo astral é o que vai carregar a tua consciência no plano astral. Neste corpo não tem como pendurar um monte de joias, um monte de coisas, relógios de ouros, tá? Não tem como. Seria como a gente, com o corpo físico, tentar sentar numa cadeira de fumaça. Ou cortar a água com uma faca. A matéria do astral não é igual à nossa matéria densa, física aqui. Então não vai carregar os teus objetos pessoais, você não vai levar o seu dinheiro, porque lá não tem coisas para se comprar com dinheiro. Quer saber uma coisa que levamos daqui do físico? Todos nós aqui temos uma mochilinha invisível. O que a gente guarda nessa mochilinha? Emoções, sentimentos, pensamentos. Todo o nosso conteúdo interno vai para a mochilinha. E depois da morte do corpo físico, ao chegar no mundo astral, para onde que você vai? Para a escola, de acordo com o conteúdo que você carrega na mochilinha. Por uma questão de afinidade. Não tem punição, é afinidade. Você vai acordar no subplano de acordo com o conteúdo que você está levando daqui na sua mochilinha. E esse conteúdo não é bens materiais, não é dinheiro, não é sua posição política ou profissional que você tinha aqui em vida, não. Esse conteúdo é o conteúdo interno. Os rancores, suas mágoas, seus apegos, também suas qualidades. Conhecimento espiritual que você adquiriu, suas virtudes que você desenvolveu aqui durante a vida terrena, vai tudo para a mochilinha. Outro tipo de apego, esse aqui, infelizmente, carregando isso aqui dentro da nossa mochila, somos um forte candidato a estacionar ali na primeira escola, que é chamada de umbral, que é mais próxima aqui da nossa vida terrena. É o apego a situações que já passaram. Pessoa que carrega mágoas do outro, coisas que aconteceu há 20 anos atrás. Ela ainda vive aquilo na mente dela. Percebe que o que a gente alimenta na nossa mente se torna a realidade interna nossa. Se eu não superei algo que me aconteceu 10 anos atrás, ou que me aconteceu ontem, aquilo ressoa na minha mente, eu crio sentimentos ruins perante aquela situação, aquilo é uma realidade para mim. Vai para minha mochila. Eu já pude participar de uma cena no umbral, onde era
uma cerimônia de casamento, e a mulher tinha uma notícia para dar para o noivo. Essa notícia é que ela estava grávida. E a outra notícia é que esse filho que ela iria ter era alguém com deficiências mentais. Este homem não aceitou esse filho. Essa mulher grávida matou seu marido e depois ela se suicidou. E o que eu vi lá no umbral? Essa cena, esse contexto, essa situação se repetia e se repetia e se repetia. Forma de looping, porque ninguém ali conseguia desprender dessa situação. Havia muita culpa, raiva, rancor, vingança. E aí o que acontece? Fica lá no umbral, revivendo e revivendo e revivendo. Para quê? Uma hora essas emoções elas se esgotam. Ou não se esgota tudo, e aí vai ficar para a próxima vida, mas aí a gente já entra em outro assunto que é o karma, tá? Mas fica ali revivendo para quê? Para essas emoções se esgotarem e a pessoa poder passar para planos superiores. Não é uma punição, percebe que é mais plano misericordioso. A pessoa tem a oportunidade de, aqui na vida terrena, praticar o perdão e o desapego, mas não consegue. E aí no astral ela tem mais uma oportunidade de praticar o perdão e o desapego. Mas não é tão simples assim, então fica revivendo a situação até que as emoções se esgotem por natureza. Vai chegar num ponto que aquela situação ali vai deixando de fazer sentido, ou um dos dois vai sentindo no coração que deve perdoar, que deve seguir em frente, aí entram os mentores, a equipe espiritual para ajudar. Então, assim, não vale a pena a gente alimentar sentimento de vingança, de rancor. Isso aprisiona o nosso espírito ao espírito da outra pessoa. É melhor a gente resolver daqui do que resolver no mundo astral, porque lá é um plano das emoções. Então, as suas emoções vai estar na verdadeira morada dela. Você imagine o quanto é mais intenso para um espírito as emoções do que para nós aqui que temos o corpo físico amortecendo as sensações do espírito, os sentimentos do espírito. Quando a gente fala de apego, logo vem na nossa cabeça o que é um apego? É algo que eu não consigo ficar sem, é algo que a minha felicidade depende daquilo, né? Você já viu uma pessoa em abstinência? Ela fica transtornada, ela tem muita dor, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser consumir aquilo que ela está dependente. Então, assim, quando a gente fala de apego, o conceito de vícios, um dos mais intensos apegos e mais prejudiciais para o nosso espírito, para a nossa caminhada espiritual e também para a nossa vida terrena, é um dos piores que podemos alimentar. Uma pessoa aqui na vida terrena não consegue ficar sem fumar porque ela passa mal, não consegue ficar sem beber porque senão ela está totalmente infeliz, não consegue ficar sem utilizar substâncias, né? Não vou entrar no assunto, porque sem aquilo ela não vê razão de existir, ela não vê felicidade, ela não vê alegria em nada. Então, reflita aqui o seguinte: quando não houver mais o corpo físico, para sentir as sensações de bem-estar, prazer que as substâncias causam temporariamente, quando não houver mais corpo físico, para onde vai essa vontade, essa compulsão? Não vai desaparecer. Por que existem espíritos obsessores? Porque eles precisam de algo da vida terrena que no astral não tem. Então, a pessoa que desencarna com um vício, ela vai ficar na camada mais próxima da camada da Terra, porque é a única chance dela conseguir alimentar ou tentar alimentar essa necessidade que ela sente da substância ou do que quer que seja. Estando próxima da frequência da Terra, o que acontece? Esses espíritos vão se aproximar por afinidade de pessoas que aqui na Terra consomem o que eles gostam. Acho que eu não preciso explicar mais que isso, né? Dá para entender o tamanho do problemão que é um vício. Todas essas situações que causam um tipo de dependência nossa para com este plano físico, ou seja, coisas daqui que eu não consigo ficar sem. Porque se eu ficar sem, eu não sou feliz, não sou completa. Ou seja, já me esqueci totalmente de quem eu sou, um ser espiritual vivendo experiências na Terra.
A gente se esquece, no dia a dia a gente se esquece. E todos esses apegos que a gente alimenta aqui na vida física criam camadas grosseiras no nosso corpo astral. A gente não vê, mas se você parar para prestar atenção no teu emocional, você vai ver as descidas e as subidas. Às vezes mais descida do que subida. Tá? A gente alimenta essas camadas grosseiras do nosso corpo astral. E aí, quando a gente morre, vamos utilizar como veículo principal o nosso corpo astral. E aí essas camadas grosseiras, elas têm que sair. Por quê? Porque o nosso caminho é para cima. Nossa evolução espiritual é sempre subir. Só que para subir, para nossa mente voltar para o plano celeste, que é a sua verdadeira morada, o famoso céu, não tem como adentrar lá com essas camadas grosseiras. Então o astral ali é uma oportunidade de limpeza mesmo. Limpeza emocional e mental. Porque para nossa alma só retornam as boas experiências. O que é uma boa experiência? São virtudes, conhecimento espiritual, coisas que agregam e preenchem a alma, que ajudem ela a descobrir quem ela é, para onde ela vai. Só que aí, o que acontece? Enquanto a gente está encarnado, a gente dá atenção só para isso aqui, só para as coisas temporárias e muitas vezes até negativas. Aí a gente passa uma temporada no astral fazendo essa limpeza e muitas vezes, quando vai retornar para a alma, chega lá de mãos abanando. Por quê? Encolheu experiências virtuosas ou espirituais da encarnação. Você chega lá e a tua alma fala assim: e aí, o que tem de bom para nós? Vamos analisar essa nossa última encarnação. Vamos fazer uma retrospectiva aí para colher as boas experiências, as informações importantes, as virtudes. Aí vai lá fazer a retrospectiva, não tem nada. Porque passou a temporada no astral ali só limpando os entulhos da vida física. Mas no fim não sobrou nada, às vezes sobrou assim um sentimento de amor pela família, pelos filhos. Ou que a alma se engrandece também com isso. Às vezes nada além disso. Então a gente se esquece do que estamos fazendo aqui. Qual que é o propósito disso aqui? Não é difícil entender, mas é preciso que a gente comece a colher os cacos, prestar atenção nas coisas básicas do nosso ser, da nossa vida. Não adianta ler 1000 livros sobre espiritualidade se você não coloca em prática. Buda nos disse que a causa do sofrimento é o apego, porque quanto mais apego, mais a gente precisa reencarnar e reencarnar para ver se em alguma dessas reencarnações a alma se preenche ali de algo bom e se liberte, entenda quem ela verdadeiramente é. Mas se vida após vida a gente volta para lá de mão abanando, a alma tenta de novo. Vamos mais uma vez, agora vai, mas aí não vai. Jesus também nos disse para não acumular tesouros na terra, onde a traça corrói. O que isso quer dizer? Ele não estava condenando o dinheiro. Ele estava dizendo que você não pode pôr a sua vida, a sua trajetória, a sua alma, a tua felicidade nas mãos de coisas que a traça destrói, corrói. No espiritismo também, o apego é visto como uma ilusão e uma fonte de sofrimentos. E nos prende aqui a matéria, dentre tantos mestres e tradições que a gente pode ter o benefício de estudar esse conhecimento e colocar em prática na nossa vida. Desapegar não significa viver de forma inconsequente, né? Sair largando tudo, pedindo as contas, largando família, indo para a montanha, não é isso. Significa desenvolver a disciplina, o discernimento, para entender o que é temporário. A minha felicidade não depende disso. Independente de eu sair final de semana ou ficar em casa, a minha paz de espírito está comigo. Independente se aquela pessoa fica me ofendendo, me tirando do sério. Isso é problema dela. Aqui dentro eu tenho a minha paz de espírito. E eu não vou me deixar levar por emoções negativas, de vingança, de ataque. Esse é o discernimento que precisamos desenvolver no nosso dia a dia. É a raiz, né? A raiz de todas as causas. É o apego. Se você gostou desse vídeo, fica aí o convite para você se inscrever aqui no canal.